Olá, irmãos. Bom dia para todos que estiverem assistindo esse vídeo, ou boa tarde, ou boa noite. Eu quero fazer um relato das visões que o Senhor tem me dado ao longo desse período que eu estou andando com Ele. Eu me converti só tem 1 ano e meio que eu entreguei minha vida para o Senhor. E fui me consagrando ao ponto que Ele começou a me dar visões e revelações. Teve bastante, mas eu vou relatar essas últimas que eu tive de 3 meses para cá, que são coisas dos acontecimentos desses últimos dias. Então, a primeira foi que eu coloquei o nome, o Templo de Deus, né? Eu entrei numa igreja e essa igreja, ela era enorme, era como se ela fizesse um círculo em volta do púlpito. E essas igrejas que tem várias arquibancadas, e tava cheio de gente, e as pessoas tudo vestido de preto, a igreja toda pintada de preto. Aí eu olhei para as pessoas e eu vi um homem chegando no púlpito, e esse homem, ele era bem alto e bem magro. Daí eu olhava para as pessoas, e as pessoas, elas se prostravam para adorá-lo, como se fosse adoração mesmo. E aí eu olhei para o homem, e quando eu olhei para o homem, eu virei assim, e ele foi tomando outro formato. Ele tomou o formato de um bode. E eu continuei olhando, e quando eu olhava mais para ele foi tomando o formato de um chifre. E esse chifre foi crescendo, até vazar o teto da igreja e sair para fora. E quando eu olhei, ele já estava enorme, ele já estava sobre toda a terra, e ele reinava sobre a terra. Era como se ele fosse uma cidade enorme, assim, e tinha janelas lá nesse chifre. E ele Senhor, ele estava reinando sobre todos. Como ele já estava reinando, ele mandou as pessoas buscar crianças, bebês, jovens, para fazer rituais e sacrifícios para ele. E eles iam, os que eram subordinados a ele. E aí faziam os rituais, os sacrifícios com as crianças. E eu lembro que quando eu olhei para esse chifre, lá em cima estava escrito Babel. E de repente ele decidiu que ele queria ir para a Cidade Santa. Aí eu olhei e eu vi uma parede meio rachada, e essa parede foi tomando forma, virou um templo. Esse templo, ele viajou para lá, ele chegou lá e foi recebido com honras de rei. Um sacerdote foi e levou ele para o lugar santo. Ele sentou no trono. Quando ele sentou nesse trono, ele deu ordem para botar uma marca nas pessoas, um código no corpo das pessoas. E ele deu ordem para buscar aqueles que não eram marcados, e os que não estavam marcados decepava a cabeça se não adorasse ele. E foi assim esse sonho. O segundo sonho, esse foi o primeiro, né? Que foi um sofrimento terrível que ele infligia para as pessoas que não adoravam ele. E se as pessoas não adorassem ele, ele decepava a cabeça delas.
O segundo sonho já foi assim. Eu olhei, via vindo uma pessoa com um cachorro pequeno, de tamanho médio, e esse cachorro brincava, ele jogava a bolinha e o cachorro ia pegar, voltava, e depois ele colocava a coleira e ia embora com o cachorro, né? Aí eu continuei olhando para a mesma direção, lá na minha frente, e quando eu vi, estava voltando a mesma pessoa, toda vestida de preto, como da outra vez, que veio com o cachorrinho, só que dessa vez, esse cachorro, ele não era mais um cachorrinho, ele era um cachorro ainda, de metal, e só que ele já estava maior do que a pessoa, ele tinha uns 2 metros, eu sei que ele era mais alto que a pessoa, e a pessoa que antes trazia o cachorrinho na coleira, agora ela estava na coleira, ela estava encoleirada, e era o cachorro que segurava a coleira. E a pessoa tinha que fazer tudo o que ele queria, tudo que ele mandava, a pessoa tinha que fazer. Se não fizesse, ai. Bom, esse foi o segundo sonho. Daí eu acordei. Daí foi passando os dias, eu tive um outro sonho. Nesse sonho, eu fui subindo, esse foi o terceiro. Eu fui subindo a montanha aqui, quando eu saio da minha cidade, é tipo uma montanha que vai subindo pelo asfalto. E eu fui indo a pé, que às vezes eu faço caminhada de a pé, né? Mas eu tava com uma roupa como se fosse um fim de mundo e roupa de tipo de soldado. Eu lembro disso. E eu olhei lá na frente, eu vi um barco, e o barco era um barco tipo o Arca de Noé, muito grande, enorme. E tinha um homem no convés do barco, e esse homem, ele estava gritando assim: última chamada, entrem para o barco. E ele ia falando isso. E tipo, lá no mastro do barco tinha uma bandeira, e a bandeira ficava balançando para lá e para cá, e eu vi um nome escrito. O nome escrito na bandeira estava escrito Yeshua, em vermelho carmesim, vermelho da cor do sangue, tipo do manto de Jesus. E esse homem continuava gritando e falando: última chamada, entre para o barco, já vai fechar a porta. E eu ficava olhando aquilo e eu continuei andando na direção de quem vai entrar para o barco, ou de quem está curiosa para saber o que é aquilo. E daí eu acordei. E aí dormi de novo, né? No que eu dormi, eu já tive outro sonho. Esse sonho já foi um pouco mais perturbador. Foi assim: eu estava na minha casa e aí eu comecei a ouvir um barulho na rua, uma barulheira, uma correria e tal, e gritaria. Aí eu abri o portão e fiquei olhando lá para a rua o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ver uns seres vindo e se aproximando das pessoas, e eles eram como se eles fossem meio humano, meio zumbi, meio bicho, umas partes meio quebradas, como se arrastasse. E eles estavam com muita fome, querendo comer. E aí eu vi eles correr, pegavam uma pessoa e começavam a devorar. E aí um deles olhava para mim e eu olhava para ele assim. Aí quando ele olhou e encarou meu olho, ele começou a vir na minha direção com aquele braço assim meio solto, querendo me devorar. Daí eu parecia um demônio mesmo, mas era rosto meio humano e corpo deformado. Aí eu só lembro que eu fiz bem assim, pá, fechei o portão e entrei para dentro de casa. Nisso eu acordei e fiquei bem assustada, né, com esse sonho horrível. E aí, gente, dias terríveis estão para acontecer na Terra, meu Deus.
É o fim dos tempos. Então, há 2 semanas atrás, eu já tive, né, outro sonho. Nesse sonho, era bem assim. Eu me vi num lugar que era o fim dos tempos, o fim do mundo. E eu olhei e Jesus tinha voltado. E aí eu vi ele todo glorioso, todo majestoso. E eu olhava para ele e ele estava tipo em cima de uma nuvem flutuando. E eu fui chegando perto e olhando para ele, mas ele não estava olhando para mim. Aí de repente o olhar dele cruzou com o meu olhar. E aí eu me abaixei e tinha uma portinha bem pequenininha, arredondada assim, e só dava para passar uma pessoa nessa portinha agachado. Eu tinha que agachar para poder bater nela. Aí eu comecei a bater, e eu lembro que no sonho eu falava assim: Senhor, abre minha porta. Daí eu me lembro que quando eu falei: Senhor, Senhor, abre minha porta, ele virou-se para mim assim: em verdade, eu não te conheço. E quando ele falou isso, eu não te conheço, na mesma hora veio um anjo e me pegou e foi me levando e colocou num lugar. E esse lugar era fogo, chamas, era como um quadrado e chamas em volta de mim, chamas de volta. E eu começava a gritar e falar: por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô nesse lugar de tormento? Daí, na mesma hora que eu falava isso, o meu pecado passava toda na minha frente, nos meus olhos, eu via tudo que eu tinha feito de errado, que eu não tinha aceitado o Senhor, eu não tinha andado com Ele, eu não tinha feito nada por Ele, eu estava no inferno, meu Deus, eu queimando toda hora que eu falava isso. Meu pecado passava diante dos meus olhos para eu ver por que eu estava lá. Então, essa foi um sonho horrível. Daí eu dormi. Aí passou uns 2, 3 dias, eu tive outro sonho. Aí esse sonho já foi completamente diferente. Eu sonhei que eu tava, tipo quando você vai para a estação do metrô e você fica lá fora esperando chegar o carro do metrô e entrar, passar a catraca. Então, daí eu tava lá fora e eu ouvi chamando o meu nome: Julie. Aí chamaram o meu nome. Daí eu fui entrando para dentro da estação e aí eu ouvi de novo: Julie. E aí eu tava entrando, daí ele tava bem assim, era Yeshua chamando, né? Aí ele chamou a terceira vez, foi quando eu cheguei na catraca. Aí eu fui passar na catraca, daí o meu nome acendeu. Não era enfiar um cartão para passar, não era com um cartão, era assim, na hora que você passa naquela catraca, que tinha tipo 24 catracas daquela. Era como as catracas do metrô, mas na hora acendia o nomezinho assim da pessoa. E aí eu ouvi a voz dele falando: ela pode entrar. Daí eu entrava. Daí quando eu entrava, eu olhava para a direita, para a esquerda e eu perguntava: para que lado eu vou? Daí o anjo que estava lá falou bem assim: segue a seta. Tinha uma seta no chão. A seta era toda numa luz amarela meio laranjada e ela ia me mostrando o caminho que eu ia seguir.
E eu fui seguindo a seta, seguindo a seta. Chegou numa porta arredondada que era de vidro. Quando eu cheguei nessa porta, eu parei. Aí a porta se abriu e eu entrei. E era o meu quarto do céu. E aí eu entrei, e era enorme, era um quarto assim, do tamanho que, maior do que o meu lote. Acho que era uns 2.000 metros quadrados, não sei, eu não sei que medida, eu sei que era lindo, 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 maravilhoso. Aí eu olhava lá na frente, que tinha uma janela que dava para um alpendre, que dava para um jardim, tinha umas plantas lindas, e um rio que passava, e até os peixes pulavam assim. Eu vi um canto de pássaro, e aí eu fui lá, olhei o rio e voltei. E ele estava lá comigo no quarto, e daí ele falou assim, você gostou? Daí eu, está bom para você? Daí ele, ainda falei assim, porque tinha, na hora que eu entrei, era luz, uma luz lá dentro que iluminava o quarto todinho. Era como um sol enorme que vinha lá de fora, mas que também estava lá dentro, eu não sei explicar. Aí eu falei bem assim para ele, porque parecia que o sol ia entrar para dentro. Eu falei, só o sol que está muito perto do quarto. Daí eu olhei para ele assim e ele riu. Ele fez assim. E vamos dar um jeito nisso. E foi lindo, lindo, lindo. Esse foi o sonho que eu sonhei, que eu cheguei no céu. Foi maravilhoso. É um alerta que Deus falou para eu gravar, para que as pessoas saibam que Ele está vindo. Ele está vindo. Ele tá às portas. Ele falou para mim, tá tudo pronto. Eu já tô vindo buscar a minha noiva. Então, preparem-se. Prepara a sua alma. Não permita que o inimigo te roube isso. Ore, jejue, fique na presença do Senhor. Ele te ama. Ele te ama. Busque-o de toda a sua alma, de todo o coração, de todo o seu entendimento. Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém.